Seria necessário voltar à Bíblia? Por que seria necessário voltar à Bíblia? É preciso que você pare um pouco para se localizar nos dias de hoje e nos do passado, nos dias da Reforma e nos muito anteriores, nos dias de Cristo, para que você entenda o grande valor das Escrituras. As Escrituras não foram entregues a nós apenas para que Deus dissesse quem Ele é, de maneira clara, propositiva, revelasse a respeito do seu ser, das suas pessoas. Isto, é claro, é um motivo para a revelação, mas não é o único. Deus não a revelou apenas a nós a respeito dos seus mandamentos, das suas doutrinas. Não fez essas revelações de modo estanque, colocando nesta prateleira aspectos sobre o ser divino, nesta outra aspectos sobre a vontade divina, seja aqui a decretiva e na prateleira ao lado a preceptiva. E assim então, nesta outra a respeito do Redentor. Não, Deus não fez assim. Deus revelou a sua vontade, revelou de si mesmo, e isto tudo na mente divina tem uma organização, uma coerência, forma um sistema. Um sistema que não pode ser apreendido a partir de partículas isoladas umas das outras. É preciso que nós nos debrucemos nas Escrituras para aprendermos sobre este sistema, porque o ser de Deus implica na maneira como Ele se relaciona com a sua criação. A criação é dependente do ser de Deus, ela existe para Ele. Logo, ao aprendermos a seu respeito, aprenderemos como nos relacionar com Ele. E esta relação com o próprio Deus tem uma série de requisitos indispensáveis. E quando lemos há pouco o Salmo 24, vimos alguns deles. Quanto à pureza na boca, na mente, nos atos. Quem poderá habitar na presença do Senhor? Como saberíamos disso se Ele não revelasse assim? Mas de que tipo de pureza Ele está falando? É a pureza do século I? É do século XVI? É a pureza do século XXI? Que pureza é esta? É uma pureza conforme os pensamentos humanos? É a pureza que Ele identifica como tal e, por ser o definidor da criação, a estabeleceu? Que pureza é? É claro, é a pureza conforme a sua definição. Deus definiu o que é bom, o que é mau, o que é belo, o que não é, o que o honra, o que o desonra, e nos deu a conhecer. Logo, é necessário voltar às Escrituras, hoje como foi nos dias da Reforma, a fim de que nós saibamos quem Ele é e o que Ele exige para que haja um relacionamento de paz com Ele. Não é um livro de moralidade, não é um livro de mandamentos secos, é um livro sobre Deus e o relacionamento dele com as suas criaturas. O relacionamento será de paz na mediação do glorioso Senhor Jesus. E haverá paz sem Cristo? Não. Mas como sabermos disso se não for pelas Escrituras? Imagine você que no século XXI alguém viesse até você, dissesse alguma coisa a respeito de Deus e fizesse isso com toda a pompa, toda a organização, mas sem demonstrar que isso realmente vinha da parte de Deus. Que crédito você poderia dar a esse discurso? Vem mais tarde outro e fala diferente do primeiro. Vem um terceiro e fala parecido com um dos dois. Em qual destes você crerá? Deus, sabendo disso, claro, é o definidor da realidade, colocou em nossas mãos a regra de fé
e prática. É importante, então, voltarmos para as Escrituras? É essencial. Se nos dias da reforma não houvesse o retorno às Escrituras, não teria acontecido a reforma. Estaríamos ainda nas trevas. O renascimento teria acontecido sem uma das suas pernas. E toda a história posterior não teria sentido, porque faltaria o retorno à vontade de Deus, que conhecemos por meio das Escrituras. É muito importante, então, que retornemos para as Escrituras. E alguns vão dizer que a humanidade de hoje, e agora passo ao ponto 2 que está aí projetado, a humanidade de hoje, por ser diferente da humanidade dos séculos precedentes, teria que ter uma palavra diferente também. Uma nova expressão da verdade, novas aplicações da verdade. Eu convido você a abrir o Evangelho de João, mas logo lá no capítulo 1, para começar a verificar comigo características das pessoas do século I. Veremos essas características no Evangelho de João. E observando essas características, eu vou convidá-los a pensar se há diferença ou não das características das pessoas de hoje. Inicio com os irmãos olhando João capítulo 2, versos 13 a 18. João 2, de 13 a 18. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Até aqui, meus caros. Eu quero lhes perguntar se vocês conseguem enxergar aqui o imediatismo. O trabalho é saudável, é honroso, é necessário, deve ser realizado? A resposta deve ser um sonoro sim. Devemos trabalhar para que, com o fruto do trabalho, possamos nos sustentar e aos nossos, sustentar a outros que não tenham a mesma condição. O trabalho é necessário, mas o trabalho num local em que ele não é conveniente, o trabalho dentro da casa de adoração de então, desonrando a Deus com a forma como era desenvolvido, o que traz, o que conota esse tipo de trabalho? Várias coisas, eu destaco delas o imediatismo. Eu preciso me sustentar, eu preciso de recursos, aquela porta abriu, é lá que eu vou trabalhar. Será que um raciocínio parecido com este você poderia identificar nos nossos dias? Trabalhar sem critérios, buscar soluções de sustento para a sua casa e para a sua família, sem critérios se aquilo é honroso ou não ao Senhor. Esse tipo de conduta irrefletida está aí traduzida como imediatismo, mas não é só aí que está imediatismo, está também no versículo 18. O Senhor Jesus age limpando o templo daqueles que são chamados de vendilhões. E então os judeus vão dizer: que sinal nos dás a respeito dessa sua condição para fazeres estas coisas? Quando esse sinal poderia ser mostrado? No ministério de Cristo, daqui 3 anos. Mas eles queriam um sinal naquele momento. Há alguma coisa parecida conosco em relação ao imediatismo? Ou isto é uma coisa só do 1º século depois de Cristo?
Será que nós queremos respostas rápidas e se não forem agora, depois a gente conversa, eu vou procurar em outro lugar? Imediatismo não é uma característica de um século ou de outro, é uma característica humana, caída. Capítulo 3, sim, nós vamos ver um ponto por capítulo. Capítulo 3, verso 26. Dizem então os discípulos de João Batista, e eu vou ler todo o verso 3, 26, e foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Quando estudamos esse texto, você vai se recordar, vimos que por trás destas palavras dos discípulos estava a instigação de discórdia entre Cristo e João Batista. João Batista, tem outro aí tomando o teu lugar. Estudamos a resposta de João Batista, que exaltava a Cristo, dizia: eu não tenho mais lugar aqui, eu já fiz o meu ministério, convém que ele cresça e que eu diminua. Mas o que nós vemos na boca destes discípulos de João é o sectarismo, a instigação da divisão. E eu pergunto para você se essa é uma característica do primeiro século depois de Cristo, ou se nós estamos com muita frequência trabalhando de algum modo ou para nos dividirmos dos outros ou para provocarmos a divisão entre as pessoas. Quando a palavra de Deus nos esclarece a respeito do imediatismo e do sectarismo, ela não faz com olhos num ou no outro século, faz com os olhos dos homens pecadores, em mim e em você. Capítulo 4, versos 16 a 18. Disse-lhe Jesus, falando com a mulher samaritana, disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Respondeu-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Você percebe aqui o Senhor Jesus tratando com essa mulher de uma maneira confrontativa, embora piedosa. Mas o que essa mulher está fazendo aqui? Ela está dizendo: olha, tem uma religião para esses de Judá, e nós temos uma outra religião muito parecida, e eu defino a maneira como eu sigo o meu caminho. É aquela religião um pouco, esta religião outro pouco, eu vou misturando isso, e, no final das contas, eu mando em mim mesmo, autonomia, eu determino aquilo que eu farei com a minha vida, e estou já com 5 maridos em linha. Eu determino o que faço, e quando faço, entendo agir com liberdade. Eu me determino e eu ajo. Será que isso é uma característica da mulher samaritana ou é uma característica humana, especialmente após a queda? Ou será que nós não vemos isso acontecendo com os outros e muitas vezes vemos acontecendo conosco mesmo? Achando que nós mandamos na nossa própria vida, estudando a palavra de Deus, vendo o que honra a Deus e decidindo fazer diferente. Porque afinal de contas, eu é que estou vivendo esse momento, eu é que sei o que é melhor para mim agora. Ah, se Deus tivesse visto esse momento, Ele não tinha mandado fazer assim. Eu sei o que é melhor, eu decido, e ao decidir mostro a minha autonomia, e com base nisso eu ajo, e ao agir mostro a minha pretensa liberdade. A mulher samaritana entendia ser assim. Será que isso passou e não existe mais no mundo? Capítulo 5, verso 7.
O Senhor Jesus está diante de vários homens enfermos à margem do poço de Betesda. Fala com um deles, verso 6, quer ser curado? E a resposta é esta. 7, respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. O que é essa resposta? Estudamos esse capítulo. Vimos que isto não encontrava fundamento na realidade. O que era isso? Misticismo. As pessoas acreditavam em certas coisas porque aconteceu em certo momento de alguém entrar na água, achar que havia tido um movimento na água e saiu melhor. E saindo melhor da água disse, um anjo tocou aqui agora, eu fiquei melhor. E essa ideia corre para os outros e fazem filas e amontoam ao seu redor do poço, porque uma notícia correu com fundamento na verdade. O Senhor Jesus ignora a história. Ele não trata nada a respeito da história. O Senhor Jesus não se relaciona com o misticismo. Ele resolve a questão. Toma o teu leito e anda. Há misticismo nos nossos dias. Esta época pós-moderna, que diz com toda a força ser a época da ciência, nem sabem o que é ciência. Essa época em que as pessoas dizem da ciência, é das mais crédulas do misticismo de todos os tempos. As pessoas creem em qualquer coisa, o desespero é tanto, que com uma mão se levanta a plaquinha sobre o conhecimento científico e no outro se levanta sobre os búzios, sobre as flores, sobre o sal, sobre o horário da oração e outras coisas que estão fora e estão dentro da igreja também. Misticismo. Meditações transcendentais, viagens da alma, acontece dentro de igrejas. Ensino em escolas, gente que diz ser cristã e ao mesmo tempo coloca aquela música suave, vamos fazer uma meditação antes da aula. Misticismo. Irmãos, isso não é coisa antiga, isso não é coisa nova, isso é coisa do homem em pecado. A Bíblia não está ultrapassada, ela não carece de atualização. O homem precisa de reforma, não a Bíblia. Eu, você, a igreja. E fora da igreja, evangelização, conversão. Veja lá em 6,14 agora, uma outra característica, talvez não só daquela época. O Senhor Jesus havia multiplicado pães e peixes, alimentando uma grande multidão. E aquelas pessoas, verso 14, 6,14, vendo, pois, os homens, o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E se você saltar alguns versos adiante, verá que eles, na manhã seguinte, foram em massa atrás de Jesus, atravessando o lago, o mar da Galileia, atrás dele. Para quê? O Senhor Jesus identifica para quê. Verso 26. Em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. E fizeram isso em massa. Por quê? Porque acreditaram com uma liderança que certamente fez um aceno. Este é o profeta, vamos atrás dele. E então as pessoas vão maciçamente, sem raciocinar, atrás daquele que apontou para uma direção. E foram assim atrás de Jesus. É claro que isso não acontece hoje, não é? Acontecia no passado, quando havia os jornais escritos muito lidos. Hoje ninguém mais lê jornal, ou poucos. Não é desse tempo, é do tempo do rádio.
Quando o rádio era o principal meio de comunicação, é que havia alguma massificação, não agora. Eu me enganei, no tempo da televisão é que havia massificação. Ou será que agora, onde você escreve uma palavra num buscador na internet e vem 10, 15, 20 anúncios em sequência dizendo para você alguma coisa a respeito daquela palavra, e muitas vezes você nem procurou por aquilo mais, era uma outra coisa que você queria com uma palavra parecida com aquela, e ele vai então e apresenta alternativas para que você seja massificado. Alguém aqui é favorável ao presidente, alguém aqui é contrário ao presidente. Alguém aqui é favorável a uma medicação contra a Covid, alguém aqui é contrário à medicação do Covid. Eu não sei qual é a sua posição, mas é muito provável que a posição que você adote seja alimentada dia após dia com informações que repetem aquilo que você já acredita, e você nem ouve falar do outro lado da conversa, porque você entrou no meio da massa e não raciocina mais. Você está massificado. Você vai como uma ave voando atrás de uma líder e faz várias peripécias, mas não sabe para onde vai. Massificação é coisa do primeiro século? Ou é de hoje? É de sempre, depois da queda. Eu vou para o 7:27 agora. 7:27. O Senhor Jesus se apresentava em meio à festa dos tabernáculos, ensinava a palavra. Era objeto do raciocínio de alguns sobre se ele era ou não o Cristo. E então, alguém vai argumentar assim, 7:27. Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. O que isto aqui está mostrando para nós? Primeiro, mostra que essas pessoas entendiam que Jesus Cristo era, no tempo, nascido em Nazaré, mas ele nasceu em Belém. Eles não sabiam onde ele tinha nascido. Mostra que eles imaginavam que ninguém poderia saber de onde viria o Messias. Mas as Escrituras dizem que o Messias nasceria em Belém. Então a primeira coisa que mostra esse verso 27 é a ignorância de quem está falando. Mas há mais aí, e eu coloquei para você pensar no irracionalismo. Está misturado com a massificação? Está. Porque quem anda na massa não raciocina. Mas o irracionalismo está presente aqui porque essas pessoas sequer se deram ao trabalho de saber a respeito da verdade, para então raciocinarem. Apresentaram aqui um raciocínio lógico chamado de silogismo, e falso, porque não raciocinaram com base na verdade. Eu pergunto a você se o irracionalismo é marca somente do primeiro século, ou se nós hoje vivemos uma cultura irracional, em que as pessoas, ao invés de avaliarem a real situação daquilo que está diante de seus olhos, simplesmente tomam partido. E alguns tomarão partido porque o sorriso daquele é bonito, e outros tomarão partido porque o carro que usa é chique, e outros tomarão partido porque, afinal de contas, ainda é tão jovem. Não haverá um fundamento racional para a tomada de decisão ou de posição. Simplesmente as emoções, simplesmente as aparências. Nada mais profundo, fundamentado no avanço do entendimento. Irracionalismo. Será que isso marca os nossos dias? Enquanto eu estou falando com você, eu estou promovendo em você raciocínio, ou você está simplesmente ouvindo o que eu digo e passando o seu tempo aqui? Certamente que não.
A razão faz parte da vida cristã. Paulo ensinou assim aos romanos e assim começou o seu capítulo 12. É racional o culto ao Senhor. Nós temos que aprender a palavra, conhecer sobre Deus, entender sobre Deus sob a luz do Espírito, para então, raciocinando, viver sob a verdade. Só dentro da igreja? Só com a religião? Não! Em tudo nas nossas vidas. O racionalismo é marca do homem caído. E aqui vem um tema muito delicado: a imoralidade. Capítulo 8, versos 3 a 5. Há dois grupos, na verdade, há dois tipos de ações imorais aqui. Vocês vão perceber comigo. 8, 3 a 5, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença, a presença de Jesus, uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Estudamos isso há pouco tempo atrás com a terceira via, lembra-se? Onde está a imoralidade aqui? Logo pensaremos na mulher adulta. Mas é imoral o tipo de acusação que aqueles homens religiosos faziam. E quanta imoralidade há nesse aspecto em nosso país, em nossa sociedade, espero que não em nossas vidas. Imoralidade. Mas sim, há também, muito fortemente, a imoralidade quanto ao comportamento sexual. Há imoralidade. Veja que o Senhor Jesus em nenhum momento apoiou a mulher quanto à prática do seu pecado. Ao final do trecho, versículo 11, ele disse: eu também não te condeno. E o que mais disse ele? Vá e pare de pecar, e não peques mais. Não continue na sua prática imoral. Imoralidade que em nossos tempos não acontece, não é? Não há. Os adolescentes, às vezes até mesmo as crianças, estão usando o verbo ficar, sem nenhuma conotação imoral, não é? E os nossos adolescentes e os mais jovens não ficam mais, eles se relacionam sim, sexualmente, sem se casar. E o casamento fica cada vez mais postergado, não interessa casar. Eu dou um jeito nessas minhas necessidades sexuais de outro modo. Imoralidade. Imoralidade quanto ao ensino que querem dar para as nossas crianças, desde ainda mais tenra idade, de que sexo não é masculino ou feminino, é o que a sociedade definir. É aquele com o qual você mais simpatizar, ou ao qual aqueles que são seus responsáveis te conduzirem. Sexo não é mais sexo, é gênero. Imoralidade. Imoralidade não é coisa do primeiro século. Imoralidade é coisa que macula a nossa sociedade e macula o homem desde há muitos milênios. Não foi em vão que caiu fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra. Foi por causa de imoralidade. A Bíblia está desatualizada. Não há mais imoralidade, não é? Ruptura familiar. Capítulo 9, versos 20 e 21. O Senhor curou um cego. O cego foi interpelado pelo sinédrio. Trouxeram então testemunhas, e dentre as testemunhas, os pais do homem que fora cego. Versos 20 e 21. Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora.
ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Agora observe. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. O que isso indica no texto? Não é comigo. Há algum problema? Resolva com o meu filho. Quantos pais cristãos estariam prontos a se colocar e dizer: não importa o que ele fez, resolva comigo. Mas o pecado rompe a família, irmãos. E o pecado não rompe a família do primeiro século, rompe a família das pessoas de todos os tempos. Rompe os laços conjugais, rompe os vínculos fraternos, irmãos que não se toleram, rompe os vínculos entre pais e filhos. Pecado. Aqueles que confessam a Cristo, você acha que realmente vão se divorciar? Vão negar os seus filhos, vão negar os seus pais? Essa família estará unida ao redor de Cristo e não dispersa. A ruptura familiar não é uma característica do primeiro século, é uma característica do ser humano pecador. Eu já falei isso 8 vezes e falo a 9ª. Capítulo 10, verso 31. O Senhor Jesus ensinava a verdade. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu e o Pai somos um. E então, por causa da intolerância, são tomadas pedras para lançarem Jesus. Se aqueles homens de fato fossem tementes a Deus, eles iam parar e pensar diante de Deus: espera um pouquinho, deixa eu verificar aqui, que nas Escrituras está sendo cumprido aqui. Eu não estou entendendo. Jesus, por favor, me explique melhor, me mostre nas Escrituras, me mostre lá em Isaías, me mostre lá na lei, me explique isso. Lembra do que fez Nicodemos no capítulo 3? Me explique, Senhor, o que está acontecendo, eu não compreendo. Não pensa como eu penso, fora daqui, morra! Intolerância. Os nossos dias, irmãos, são uns dias de intolerância, não são? Há pouco eu tive que tomar muito cuidado para dizer sobre aqueles que apoiam a presidência, aqueles que são contra ele. Sabe por que eu tive que ter mais cuidado? Porque de acordo com a maneira que eu falasse, você poderia se tornar intolerante à minha pregação a partir daquele momento. E dizer: não, ele apoia, então eu sou contra, eu não ouço o que ele fala. Ou então, ele é contra, eu não vou mais ouvir a pregação da palavra. Intolerância, uma barreira. Existe hoje. Como alguém, olhando para a sociedade em que nós vivemos, poderia dizer que a Bíblia está desatualizada? Eu tenho dado a resposta a essa pergunta nos vídeos que foram publicados nos 2 últimos domingos, este e o passado. Mas eu vou fazer um resuminho para você aqui. Quanto mais um homem à frente da igreja, que seja o responsável pela pregação da palavra, valorizar a congregação, as pessoas em particular, e não a Deus, mais humanista será a sua pregação, mais adequada aos tempos será o ensino, e mais frequentada, mais concorrida será a reunião. Por isso tantos falsos profetas se levantam entre nós hoje. Não é novidade, foi assim no passado, é agora e assim será até que Cristo volte. Pessoas querendo agradar a congregação para trazer gente. E sabe o que vem junto com a gente? Algumas coisas como popularidade e dinheiro.
Na verdade, as pessoas não interessam. Não interessa se eu vou apoiar o homossexual, ou o ladrão, ou o adúltero. Não importa. O que importa é que ele esteja perto de mim e que isso signifique, no final das contas, minha reputação, gente que me ame e dinheiro no meu bolso. Não é assim na Igreja Presbiteriana do Brasil, quero crer, e de Santo André. O amor pelos irmãos impõe que seja pregada a verdade. Apesar de ser um homem pecador e falho que prega, é preciso pregar a verdade. E se o irmão não gostar da verdade, todos esses textos nos mostraram vícios do ser humano pecador. E nós entramos nas semanas passadas, nas duas últimas, no capítulo 11, lembra-se disso? E eu vou apenas observar para que nós fechemos os trabalhos desta pregação e partamos para os outros elementos deste culto, para a observação do tema desta pregação, ainda em reforma. Eu chamo você para ler 2 versos que são assim como que o ápice dos eventos, não da pregação. A pregação teve seu evento, o seu ápice em 25 e 26. Mas o ápice dos eventos ali narrados nos versículos 43 e 44. Dizem os versos 43 e 44 do capítulo 11: E tendo dito isto, clamou em alta voz, é Jesus clamando: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Por favor, me acompanhe. Quando o Senhor Jesus transformou água em vinho, Ele subscreveu: casamento é coisa boa que Deus aprova, e eu apoio a alegria no casamento. Está simbolizado ali na transformação de água em vinho. Quando o Senhor fez o cego ver, o que estava simbolizado naquilo? Que sinal era aquele? Eu sou a luz do mundo. Quando o Senhor Jesus ressuscita Lázaro, o que está simbolizado? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E o que crê em mim, viverá eternamente. Versículos 25 e 26. Mas há mais alguma coisa aqui para simbolizar. Veja o final do versículo 44. Desatai-o e deixai-o ir. Irmãos, atentem, por favor. Este não é apenas o fim da pregação, é a razão de ser dela. Nós cremos no Senhor Jesus, louvado seja o seu nome. Fomos retirados da morte para a vida, Lázaros, retirados da nossa morte, trazidos para a vida verdadeira dentro de Deus. Lázaro, vem para fora. O Senhor já fez isso conosco. Mas, irmãos, sem a palavra do Senhor Jesus, sem que estejamos aprendendo as Escrituras, passando por elas, aprendendo e repetindo, até que elas estejam fazendo parte da nossa vida, e por amor a Cristo estejamos obedecendo ao Senhor, até que isso aconteça, irmãos, ressurretos dos mortos, como os crentes aqui estão, ainda estaremos atados, enfaixados, sem condições de sairmos de dentro do sepulcro. Vivos, sim, vivos, porque o Senhor Jesus disse: viva, então nós vivemos. Mas foi preciso que o Senhor Jesus dissesse: desatai-o e deixai-o ir. Isto, irmãos, é a santificação, é o caminhar com o Senhor, é deixar para trás aquilo que nos impede de andar,
aquilo que nos amarra, aquilo que era próprio da nossa morte e que não cabe mais conosco agora que fomos vivificados por Cristo. Isto é a reforma. A reforma é entrarmos nas Escrituras com uma fome de leão, e nos alimentarmos e raciocinarmos e pensarmos e sermos transformados pela ação do Espírito por meio da Escritura, hoje em minha vida, amanhã em minha vida e assim também na sua e a de cada um aqui. Isto é a reforma. A reforma sim é chamada de um evento histórico, mas aquele evento histórico foi como que uma retomada do processo que Cristo inaugurou, o processo de transformação das vidas, regenerando-as por sua própria vontade e transformando-as na medida em que pela ação do Espírito conhecemos mais e mais a vontade de Deus sobre Deus, conforme a revelação que está nas Escrituras. Por isso, meus irmãos, ainda estamos em reforma. E que Deus assim abençoe a igreja.